Oi, eu sou a Carol, sou psicóloga, sou borderline. Hoje eu acordei com uma sensação, com uma vontade, um desejo muito grande de desaparecer. Eu queria me apagar da história. Não é morrer, é simplesmente não existir, nunca ter existido, né? É como se você pudesse apagar tudo que você é e fazer um puff e ficar tudo bem, tudo lindo. Desmanchar as redes sociais, cortar todos os vínculos que você tem, se esconder numa caverna e ficar lá até a eternidade, é de infinito mesmo. Mas isso não é possível e isso acontece por uma história do TPB, né? Isso acontece geralmente com as pessoas normais também. Você pode estar me ouvindo e não ser TPB e falar assim, mas de vez em quando eu tenho isso. Realmente acontece, só que a diferença que acontece entre vocês e a gente é que para vocês as coisas são mais estável, né? E não tão profundas. Pra gente o negócio é assim, eu quero realmente sumir e a gente some, né? Isso causa muito prejuízo na vida do TPB, porque são relações que são desmanchadas, projetos que são cortados no meio, deixa de fazer muita coisa. Isso é bem complicado para o TPB. Hoje, numa estabilidade muito grande que a gente vai conseguindo com o passar do tempo, a gente vai conseguindo ver que vai conseguindo criar mecanismos para passar, enfrentar esse momento e seguir a vida sem ter que fazer nada disso, né? Imagina se eu tivesse brigado com todo... Brigado não, porque não é questão de brigar, é simplesmente desaparecer. Mas se eu tivesse desfeito todos os meus amigos, como é que eu ia estar agora, né? Então, se eu tivesse apagado minha rede de trabalho, enfim, eu coloco vídeos de trabalho aqui nas redes sociais, como é que ia ser? E aí é essa questão, de onde vem isso? O TPB tem históricos, assim, o TPB já é um transtorno que ele é atravessado por vários fatores, né? Social, neurológico, biológico, enfim, tem todas as questões. E os maus tratos e a questão biológica conta muito, né? Apesar de ainda não ter sido confirmado, é provável sim que a gente tenha um legado TPB, né? A gente herda geneticamente mesmo. E isso é muito fácil de ver quando fala sobre a nossa hipersensibilidade sensorial. Cara, ser TPB não é só ser intenso no amor, no ódio, na alegria, na tristeza, na depressão. Não, a gente não é só intenso nesse sentido, a gente é intenso também nos estímulos, né? Então, pra mim, eu tô sempre de óculos escuros, e se eu fico sem óculos escuros, eu tenho dores de cabeça, se eu não posso com cheiro forte. Comida, se a comida tiver um tiquinho de coisa a mais, eu já não consigo comer. Barulho é uma coisa terrível pra mim. Pra ter ideias, né? Só pra eu contar aqui, ilustrar. Quando eu era criança, bebê mesmo, me contam que eu não conseguia tomar uma mamadeira com leite e açúcar. O leite adoçado, pra mim, era muito forte, que eu fazia assim e não conseguia. Chegava até a vomitar em algumas situações. E não bebia mesmo. Aliás, eles colocavam pitada de sal. Para amamentar, eu tinha que tomar sal e leite, um pouquinho de sal, né, para conseguir engolir aquela comida. Depois, mais velha, veio a questão da raiva, né? Então, eu brigava muito. Eu era uma criança que tinha muito histórico de briga em escola, vivia indo para a direção por causa da briga. Mas a briga, assim, os adultos pensavam que era porque, sei lá o que eles pensavam, mas na verdade era simples. O que me causava um estresse danado e me fazia perder o eixo e brigar mesmo e agredir o outro era o barulho. E eu lembro muito bem disso, né? Minhas primeiras lembranças dessa briga era de que quando eu sentia que eu ia passar aquele limite e eu pedia a pessoa, cala a boca, para de falar, não fica atrás de mim, e eu ia me afastando e a pessoa vindo atrás de mim, falando, e eu nem sei o que os outros estavam falando. Você vê como que o conteúdo não importava, o problema era o som. Quando eu vi, eu já estava perdido a cabeça e já metia a mão e machucava o outro sem dó. Então, a gente é muito sensível, né? Nesse sentido, a gente tem um sistema nervoso muito exposto. A Marcia Lihan falava que nós somos cabos desencapados de eletricidade, então a gente fica ali exposto, né? Em qualquer coisa
interfere ali no nosso circuito, que dá um curto-circuito, na verdade, né? E aí, que isso tem a ver com essa sensação de desaparecer? Imagina um bebê sendo criado, e eu não tô falando agora de maus tratos, não tô falando de nada disso, mas o ambiente já é invalidante para quem tem essa característica. Por quê? Eu sempre fui um bebê que chorava muito mais do que meus irmãos, do que uma criança normal. Porque eu tinha essa sensibilidade. Então eu era muito mais incomodada pelo ambiente do que outro bebê. Então um outro bebê num berço com uma televisão ligada alta, eu não ia nem perceber. A televisão alta para mim causava dores horríveis dentro de mim e eu chorava. Então era aquele bebê que chorava bastante. Para o pai, para uma mãe, para o cuidador despreparado, é a sensação, leva no médico, não tem nada, tá ótimo da saúde, cala a boca, mimado, criança chata que não para de chorar e outros tipos de coisa. Isso vai invalidando, então é um ambiente invalidante, né? Aliás, eu nem vou entrar no sentido de maus tratos aqui, tá? Eu tô só falando o básico que poderia acontecer. Daí, nesse caso, a criança já começa a duvidar dela mesma. Então, muito novinha, você já olha para os seus sentimentos, para as suas sensações e acha que aquilo tá errado. E aí você começa a aprender também que você precisa da outra pessoa para ela te dizer o que é certo e errado. Tanto é que eu tô com quase 50 anos e às vezes eu me vejo ainda fazendo isso. Eu tô tentando o máximo, ter o máximo de autonomia que eu posso ter, mas ainda me pego presa em coisas que eu aprendi lá atrás, né? E a gente aprende porque a gente precisa sobreviver. Então você começa a ser invalidado e a duvidar de você, a precisar do outro, e aí a sua autoimagem, o seu eu, né? O seu self, ele fica lá, quem sou eu? Né? Porque eu sinto uma coisa, eu reajo de um jeito e esse jeito tá errado, então eu não sei agir no mundo. É muito louco. E aí essa sensação acaba fazendo com que a gente queira desaparecer por qualquer coisa que aconteça meio estranha. Então chega uma sensação, uma situação de tensão, uma situação que você tem que reviver algumas coisas que não tem como fugir, enfim, que seja qualquer coisa que te cause uma estranheza. É óbvio que você vai querer desaparecer. Por quê? Porque você vai ter vergonha de ser você. Na verdade, eu acho que é essa a palavra, vergonha de ser nós mesmos. Então, a sensação de desaparecer é como se a gente pudesse nos apagar e recomeçar, sabe? Reprogramar a gente mesmo. Então, já que eu não sei viver do jeito certo, eu vou desaparecer, vou me reprogramar e vou aprender a viver do jeito certo e ser aceita, né? Porque a gente tem um problema em querer ser aceito. É um histórico de rejeição que o TPB também tem, né? E esse histórico de rejeição do TPB pesa. Até quando, eu não sei, eu tô aqui, se alguém souber, se alguém conseguiu dizer pra mim, fala assim, Carol, eu consegui me livrar de tudo isso e tô 100%, eu digo que eu tô muito melhor. Eu acho que uns 80% eu já cheguei, já alcancei, tenho orgulho de mim, de bater de frente com esse transtorno, que ele é muito cansativo, mas o 100% ainda não foi, porque ainda tem coisa enraizada que por mais que eu cuide, por mais que eu vejo que ainda precisa, né, aprimorar mais. Então isso leva à sensação do TPB de desaparecer. Só que eu hoje, com quase 50 anos, tenho tranquilidade, tenho paz, tenho estudo para isso, trabalho com isso, sem me entender, sem usar técnicas, sem fazer isso. Eu tenho primeiro, eu tenho a minha pessoa que eu confio muito, porque é muito difícil a gente confiar. Eu confio em uma pessoa e essa pessoa que eu procuro sempre, que eu tenho procurado muito e tem me ajudado muito. Então, eu tenho todas essas ferramentas para sobreviver e para viver bem. Agora, a gente pode criticar um TPB com seus 20 anos que não sabe nada, ainda tá borbulhando naquela guerra hormonal e tá com todos esses... São coisas simples, mas que são coisas simples que levam a desastres tão grandes na vida dele. A gente pode criticar isso? Não pode. Eu já tive essa idade, eu sei quanto que é difícil ser TPB quando tá tudo descontrolado. Mas no fundo,
as coisas são mais fáceis de compreender. Só que para isso você precisa estar muito bem preparado, né? E, assim, e tem toda uma vida de um histórico de dores e sofrimentos para você entender que a doença existe, ela é séria, ela pode matar e ela precisa de serenidade e equilíbrio. Eu espero que eu tenha explicado. Eu tentei gravar esse vídeo umas 4 vezes para reduzir o tamanho, mas é muita informação e não dá para ficar nada de fora. Até a próxima!